Olá, estamos de volta na telinha e desta vez numa proposta diferente. Meu nome é Natanael Rocha e eu já tive a oportunidade de estar em vários veículos de comunicação de Santa Catarina, como o SBT, Bandeirantes, RBS, emissoras de rádio de Joinville. Hoje a proposta é o programa Os Donos da Voz. Vamos entrar aí nas suas mídias, naquelas que estão e fazem parte do seu dia a dia. A proposta dos Donos da Voz, ao contrário do que você possa imaginar, não tem nada a ver com estética. Tem sim com ética, com independência da voz, a independência do pensamento. E para chegar a esse resultado, que é entregar para você um pensamento legal, atual e independente, eu tenho um parceiraço que Deus me encaminhou para ser meu amigo pessoal. Ele é médico cardiologista, professor universitário e um monstro da comunicação. Vai mostrar para você aqui nas nossas mídias sociais como é que se conversa bem. Olá, Marcelo Ineu, tudo bom, meu amigo? Tudo bom, Natanael, é um prazer inenarrável estar aqui dividindo essa bancada com um amigo. Realmente eu faço essa introdução olhando para você. Eu queria agradecer essa nossa parceria e realmente eu espero que essa nossa pequena semente que foi plantada em uma das nossas reuniões, das nossas conversas, a gente consiga levar um pouco de entretenimento, um pouco de cultura, das nossas profissões, um pouco de conhecimento, porque às vezes a gente sente que falta isso, que as pessoas querem coisas que tenham uma bagagem cultural, que tenham uma capacidade de aumentar o teu poder de conhecimento e esse é um dos objetivos. E eu fico feliz realmente de estar aqui. Eu acho que nós temos grandes desafios aí pela frente, nós temos muitas coisas para falar, nós temos amigos, colegas que estão aqui nos apoiando nesse início, né? O que nós vamos levar para o nosso público nesses programas que são vindouros aí? Pois é, e com certeza, além da força especial que eu terei aqui no nosso dia a dia da comunicação, nos Donos da Voz, com o Marcelo Ineu, naturalmente eu quero agradecer aqui a marca, que é a empresa, que é com certeza o melhor estúdio e a melhor produtora de podcasts e videocasts de Santa Catarina. Um agradecimento especial aos diretores dessa empresa, que está sendo anfitriã desse novo projeto. Ao mesmo tempo, quero agradecer também, Ineuzinho, ao nosso amigo Léo, o Léo da Prates, também ao Neto da Curumim, nosso médico dermatologista, o Neto Edmundo Neto, que colabora conosco aqui também, o Villeroy da Icon. Você sabe que nessa nova história aí de armazenamento de dados, há um perigo de você perder esses dados, né? E a Icon nasceu para isso, para resgatar a segurança da manutenção dos dados da sua empresa. Obrigado, Villeroy. Obrigado também ao Cleverley, que é o homem que mais adora bichos, animais, né, Ineuzinho? O Cleverley da Alquimia. O Cleverley é um grande conhecedor, um grande cirurgião dos pequenos animais, e a gente tem que agradecer muito essa parceria e essa amizade deles, e também a gente não pode esquecer do Rei das Pedras. O Rei das Pedras de Joinville, o grande Gesser. O Gesser é o rei da mosaico, ele é o pai das pedras. É o cara das pedras. Como todos os nossos amigos. Então nós temos aqui, por enquanto, aqui, ó, o melhor suco é o suco Prats, que é uma delícia. Tua família toma suco Prats? Isso é uma verdade, e o Léo sabe disso lá em casa, e é uma questão de sabor, realmente lá em casa não entra outro suco. É uma delícia. E a Curumim, né? Curumim, quem socorre a gente de quando em quando, sabe, no verão ocorrem aqueles problemas aí de pele, puxa vida. Uma ocasião, até vou te confessar uma situação aqui. A Nenê tinha... A Nenê é a tua filha, né? A minha filha, a Nenê. A Nenê estava na praia com uma... A Nenê tem 20... Tem 26 anos. A Nenê estava na praia com as amigas, aí
rolou aquele momento de fazer caipirinha para lá e para cá, não sei o que, moral da história. No final da tarde ele estava com o corpo todo queimado, né? Com as mãos todas queimadas, tal. Quem socorreu a neném foi o Neto. O Netão, doutor Neto da Curumim, que é dermatologista. E aí a gente está com os amigos da Mosaico, Alquimia, Aicon e Curumim e a Prates. A Alquimia já nos salvou. Nos salvou várias vezes. Várias né? vezes. A mim, com certeza, várias vezes por causa do meu cachorrinho, do Mike. O Mike. Ao nosso amigo Gabriel Faquinello, salvou um dos cachorros dele, tinha uma doença. Lembra que tinha uma doença de muito tempo que ninguém descobria, né? E era uma doença que caía ao pelo, ficava com lesões grandes na pele, uma doença que. Aí já achavam que era estresse, que o cachorro tinha que mudar de ambiente, né? E o nosso mago da veterinário Clever descobriu que era hipotireoidismo, tratou o hipotireoidismo e hoje o cachorro, que é um tratamento super simples, é um remedinho, uma reposição hormonal. E ele está com a saúde espetacular. Saúde espetacular, né? Então, o Cook, que é o companheiro da Mel, legal. É outra cadelinha. Mas nós estávamos comentando antes de abrirmos aqui os trabalhos do programa Os Donos da Voz, sobre esses novos tempos da comunicação, né? Um tempo atrás, só quem comunicava, só quem era influenciador. Hoje se fala muito do tal do influenciador, né? E naquela época, quem era influenciador era quem trabalhava na Globo, né? Aqui em Santa Catarina, na RBS, na Bandeirantes, no SBT, e era restrito a isso. Hoje, com essa abertura dos canais das mídias sociais, todo mundo tem um pouco de comunicador, todo mundo tem um pouco de jornalista, né? E essa comunicação aberta faz com que as informações fluam com maior capacidade, com maior rapidez. Qualquer coisinha que acontece hoje em qualquer lugar do mundo, né? Segundos depois, a gente já está sabendo por aqui. E eu conversando, eu e o Ineu conversando esses dias com o Faquinello, que é um engenheiro de uma grande empresa aqui de Joinville, da Embraco, e o Faquinello também gosta da área de comunicação, falando para a gente, vocês viram já o Rádio Garden, que é um aplicativo? E isso, então, eu indico para você. Rádio.garden é um aplicativo, você vai baixar esse aplicativo, vai chegar no teu celular o globo terrestre, com emissoras de rádio de todo o mundo. E ali você vai entrando ali com o seu aplicativo e você sintoniza qualquer rádio de qualquer lugar do mundo. Japão, Rússia. Ontem, domingo, eu estava brincando, cheguei em casa à noite, domingo, eu comecei a brincar com isso aí, sintonizar as rádios de todo mundo. É uma delícia a brincadeira. Tem uma história interessante com isso, para ver aonde chegou a tecnologia. Eu tenho uma lembrança do meu saudoso pai na minha infância, 7, 8, 10 anos, ele me levava para pescar lá em São Cepé. E era é campanha lá no Rio Grande do Sul, então aqueles lugares abertos, assim, aquelas noites na beira do açude, umas noites estreladas, noites bonitas, assim, lindas, assim, e eu nunca me esqueço que ele levantava, às vezes, de madrugada e colocava no rádio, e eu escutava aquele rádio, eu disse, pai, mas onde é que nós estamos pegando rádio? Era a Rádio Globo do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Que pegava a quantos mil quilômetros de distância, né? E isso para nós aquilo era um feito absurdo, né? Conseguir pegar, e pegava realmente à noite, que eu acho que a transmissão é mais calma, tem menos interferência. À noite tem menos interferência. E ele conseguia captar a Rádio Globo, que tinha grandes notícias, coisas atuais, isso era a década de 80, né? E hoje você, na palma da mão, consegue ouvir uma rádio da Turquia, da Rússia, com som local. Dos Estados Unidos. E com som local. Isso que é impressionante, né? Com som local. E o interessante, se fez me lembrar agora, meu pai tinha um rádio grande, Philco. O perfil dele frontal, assim, era de madeira, era lindo o rádio. E ele me deu, foi uma herança, eu tenho em casa funciona? Esse funciona. E mais, rádio AM e FM. Eu tenho um da Philips também, 1969, que foi uma herança junto com uma eletrola. A eletrola funciona, mas o rádio já não mas funciona. Tem que consertar, tem conserto. Hoje em dia aqueles rádios difusível, né? Eles têm uma certa dificuldade em arrumar, mas provavelmente deve ter como fazer conserto. Mas é fantástico. Então, nesses novos tempos
da comunicação é que estamos iniciando esse novo projeto. E como eu tenho uma grande satisfação de estar com você, Ineu, e compartilhar com todos os nossos amigos, companheiros e pessoas que estarão conosco aí no dia a dia nessa empreitada, eu dou a honra para você de você jogar quicando a primeira bolinha, que é uma das bolinhas que vai elucidar alguns dos vários assuntos que estaremos aqui comentando, conversando aqui no nosso programa Os Donos da Voz. Olha, Nathanael, vinha pensando quando vindo para cá o que a gente podia abordar primeiro, tanto que eu te falei em off ali, que eu acho que tem tanta coisa interessante, né? Eu acho que é o primeiro momento que a gente tem que falar pro pessoal, que a gente quer levar realmente para casa das pessoas, para quantos forem nos assistir, um pouco de cultura, um pouco de conhecimento, que nós também vamos adquirindo, mas que nas nossas rodas, nas nossas conversas, nossos encontros do Quinta Santa, a gente consegue passar um pouquinho de conhecimento para cada um, né? E como você falou com essas novas mídias que estão assim aflorando cada vez mais e essa importância, eu acho que um assunto que a gente pode, e na minha área, na área da saúde, é um assunto importantíssimo, é a questão da inteligência artificial, né? Eu acho que essa questão, principalmente na área da medicina, a gente sempre quando tem uma tecnologia nova, né? Eu sou professor da Univille já há 13 anos, e sempre quando nós temos uma tecnologia nova, os profissionais que são mais antigos, nós, o qual eu me considero, a gente tem um certo receio em relação a isso, né? É interessante, vai acabar com os profissionais, vai causar demissão em massa, não vai precisar mais de médico. É que tira a gente da zona de conforto. É a melhor definição, melhor definição. E eu sempre, isso, a minha esposa, eu sempre disse para ela, porque ela tinha uma certa dificuldade de uso no início, e eu disse assim, só vem para nos ajudar, claro que a gente tem que saber como usar. Na medicina, a inteligência artificial só veio para ajudar. Você imagina a quantidade de informação, quantos milhões de artigos, de livros você consegue colocar numa máquina, e isso desde os primórdios ali da inteligência artificial, 2022, 2023, que lançaram a primeira inteligência artificial, já existiam estudos mostrando que eles colocavam médicos especialistas numa área, nesse caso foi pneumologistas, eles colocavam os pneumologistas a fazer uma prova, deixaram eles estudarem por um bom tempo, e as mesmas questões numa inteligência artificial que era inicial, ela estava realmente começando, e a inteligência artificial acertou 92%, 93% contra 68%, 70%, que é a média realmente do cérebro humano pode alcançar, salvo coisas muito diferentes, né? Então, eu não sei se na área do direito a inteligência artificial também, eu acredito que sim, hoje peças, né, processuais... Hoje é corriqueiro e é dia a dia, né, do mundo jurídico. Nós temos, por exemplo, empresas que estão já ganhando muito dinheiro, sendo especialistas em instrumentalizar isso que é a inteligência artificial em favor da advocacia, em favor do Ministério Público, em favor do Poder Judiciário, né, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, das polícias militares. Enfim, hoje é mais do que necessário, é fundamental que se tenha digamos assim, essa operacionalização da inteligência artificial no mundo jurídico. E a facilidade que isso dá, né? Na realidade, houve um certo estranhamento inicial dos operadores do direito, que no início imaginavam, puxa, mas eu não quero muito que a inteligência artificial entre no poder judiciário. Eu quero continuar tendo a ideia, o conceito, a percepção de que quem decide as coisas é um juiz, é um ser humano que está ali para decidir as coisas para mim. Mas quando se fala de inteligência artificial no judiciário, não é que a inteligência artificial ela vai julgar, ela vai selecionar uma série de casos, centenas de casos que são iguais. Ela vai instrumentalizar a capacitação de guardar informações. Enfim, quem vai continuar julgando são os juízes. Não, na nossa área da saúde é da mesma forma, obviamente, né? Então, eu fiz um curso recentemente ali em Curitiba sobre ultrassonografia
cardíaca 3D. E o que os aparelhos fazem hoje, bom, aparelhos que a gente tem aqui em Joinville, que nós temos no Hospital Regional, temos no Dona Helena, onde eu trabalho, né, são aparelhos que custam mais que um apartamento. Aparelhos que custam 600, 700 mil reais. E são aparelhos... Alta tecnologia. Eles fazem, é uma coisa impressionante que você consegue, olhando pro coração da pessoa, com o aparelho ali, o que ele consegue reconstruir em 3D, ele reconstrói com inteligência artificial. É uma coisa impressionante. Então, isso está no dia a dia para nos ajudar, e nos ajuda muito desde que a gente saiba realmente como usar, né? E isso eu acho que agora, o grande... Eu vi uma informação esses dias, eu acho que até comentei contigo que eu ia falar aqui, que existem alguns dos grandes proprietários dessas grandes empresas de mídia, de mídia, Facebook, o cara acho que da Nvidia, diversos desses grandes bilionários Meta, tudo dessas indústrias, eles estão fazendo em algumas cidades, se não me engano foi o Zuckerberg da Meta que comprou uma região na Nova Zelândia, e eles estão fazendo abrigos subterrâneos, na verdade não é abrigo, eles fazendo casas subterrâneas, né, com que possam produzir alimentos, que possam purificar a água, que possam purificar e refazer oxigênio de alguma maneira, né, purificar o oxigênio, e eles estão fazendo isso porque eles acham que em alguma questão de poucas décadas podem surgir, a inteligência artificial pode ter vontade própria, né? Já ao passo que outros que são contra essa vertente da inteligência artificial dominar o ser humano dizem que isso é impossível, porque a inteligência artificial ela tem uma diferença em relação ao ser humano. Ela se autoalimenta de informação, mas ela não se autoalimenta de energia. O ser humano, nós, para sobrevivermos, para caminharmos, para fazer qualquer coisa, nós precisamos nos alimentar, precisamos tomar um copo d'água. E quem faz isso somos nós mesmos. Então, há correntes que digam, na inteligência artificial, em último caso, se você não souber o que fazer, tira da tomada. Claro que não é tão simples assim, mas ela pode se retroalimentar de informação, mas dificilmente de energia pura, porque ela precisa de criação. Então, eu sou da vertente que eu ainda acho que o ser humano tem, por muito tempo, ingerência sobre a inteligência artificial. Mas atrás disso tudo é interessante e é fantástico, está sempre a engenharia, né? Eu recebi uma ligação nas últimas horas, Ineu, de um amigo, um querido amigo e colega da advocacia, o Dr. Paulo Costa. Paulo Costa me dizendo o seguinte, que o filho dele, que estuda na Unicamp, ele está envolvido em um projeto de concepção de um equipamento que vai identificar num simples manejo desse equipamento numa garrafa de bebida alcoólica. Esse equipamento vai identificar se tem metanol nessa bebida, seja a bebida dentro de um copo, seja a bebida dentro de uma garrafa. E esse projeto está nos finalmente, e o formulário, ele mandou um formulário para indagando algumas perguntas, tal, já a respeito da finalização desse Mas vai ser projeto, tipo um sensor, uma pequena máquina? Sensor, uma pequena máquina. Vamos supor, não tem aquele termômetro, não tem aquele digital, termômetro digital. Aliás, eu não conhecia aquele termômetro digital. É interessante aquilo. Eu conheci esse final de semana. Antigamente enfiava em tudo que era lugar. É uma pistolinha que você bota aqui na pele do paciente e tal, em algum lugar da pessoa, e já detecta o... Mas esse equipamento, que seria uma pistolinha para identificar o metanol, ele está em vias finais de execução do projeto, e agora está mais encaminhando a coisa para a ideia da industrialização dele, como é que seria o custo, tal, enfim, essas coisas. Então, tudo tem atrás, né, o olhar e a expertise, a inteligência da engenharia, que é fantástica. A engenharia move o mundo, né? Move o mundo. Eu tenho uma irmã engenheira civil, né? Eu acho que a engenharia é uma das áreas mais brilhantes, assim. Nós temos amigos, né, dessa área. Realmente eu acho que é uma área extremamente importante, uma área brilhante, tem muita coisa nova por vir aí. Essa questão do metanol, aliás, foi uma coisa bárbara, né?
Claro que de alguma maneira, talvez, surgiram em alguns locais internações do ponto de vista médico, assim, que as pessoas acharam que era por metanol e não se confirmou. Acho que no Rio Grande do Sul teve esses casos, 2 ou 3 suspeitos não se confirmaram. E isso sempre surge. Quando surge o primeiro, as coisas vêm a reboque, né? Isso é uma coisa natural que vem a reboque, embora então parece não ter sido tanto assim, mas em São Paulo isso foi muito, muito significativo. E aí só veio à tona o que sempre disseram, né? E a gente esquece que o mercado de bebida destilada, ele tem uma grande fatia dele, não sei exatamente quanto, mas talvez 30%, 40% que seja de bebidas adulteradas, de falsificação, do mesmo jeito que tem nas roupas e coisa assim. Agora, convenhamos, né? Convenhamos. Qual é a moral, o caráter de um camarada desse que adultera bebida alcoólica com a ideia de aumentar o seu lucro? É uma coisa terrível, é impensável. O camarada vai tirar a saúde de alguém para ter lucro fácil, para ganhar mais dinheiro. É um troço assim... É o que parece que nós nunca vamos saber exatamente qual foi a verdade, mas eu tenho uma dificuldade de entender isso, e aí eu levo para o bom senso, assim, mesmo que esse camarada ele seja o responsável por adulterar, será que é negócio para ele colocar uma substância que cause dano à saúde de quem consuma, visto tudo que deu, reduziu o consumo nacional de bebida destilada, tudo, então foi um prejuízo não só para os oficiais, mas um prejuízo para quem é falsificador. Então o que me parece é que a bebida falsificada, me parece que essa questão do metanol foi algum erro, alguma coisa de desconhecimento mesmo, porque isso é, como você disse, é inadmissível mesmo por um falsificador, que se ele fizer isso, eles devem fazer com essas bebidas mais baratas, mas não com substância tóxica que pode levar à morte. Isso é uma coisa impensável. E só um recortezinho agora, com um olhar jurídico. Essa questão da falsificação de bebidas alcoólicas, já há previsão há muito tempo no Código Penal, é claro, né, sobre esse crime, ou seja, já é crime. Então pode ser penalizado quem tiver esse tipo de atuação criminosa. Mas o Código Penal, ou melhor, o Congresso Nacional está trabalhando a ideia já existe um projeto, já está andando um projeto para transformar isso, que seria apenas um crime normal, em crime hediondo, né? O que é mais do que correto. Imagina só, as consequências, não foi um número tão grande assim de pessoas, mas ainda não encerrou, né, a avaliação. Agora, você causar cegueira ou a morte de uma pessoa em razão de uma ação sua, então esse criminoso tem que, naturalmente, ter contra si as piores leis, as mais gravosas, para que isso sirva de exemplo, inclusive para que outras pessoas não venham também a cometer crimes como esses. Que no Brasil funciona assim, né? Isso, independentemente de outras situações, né? E não é uma questão política, mas sim uma questão de acontecimento. Eu lembro do episódio da Boate Kiss, lá em Santa Maria, né? Eu morava perto ali, fiz a minha faculdade lá, morava ali perto. Só foi mudar... Foram 273, alguma coisa, não pessoas tem essa precisão. Que morreram naquele... Jovens, conhecidos. Eu tinha uma funcionária que trabalhava com a gente que ela perdeu 2 filhos lá, entendeu? Então, imagina, isso aí acabou com a vida das pessoas. E depois daquilo que veio a Lei Kiss, ou que teve, né, os desdobramentos daquilo, que realmente hoje em dia você vê que melhorou o acesso, a saída. Você veja bem que naquela época existia uma entrada, que era uma porta pequena. Eu morava realmente ali do lado, porque eu passava, era uma subida grande, eu passava quase todos os dias ali quando ia para a faculdade. Isso em Santa Maria? Santa Maria, né? Perto da minha cidade natal, que é São Cepé. Situa Santa Maria com relação a Porto Alegre? É uns 260 quilômetros, é no centro do estado. Santa Maria é o coração do estado do Rio Grande do Sul. E aí, nessa subida ali, a gente olhava para o lado, e eu fui algumas vezes antes de ser Boate Kiss. É uma porta preta, somente uma porta preta, que devia ter 1,5 m, 2 metros, talvez, de comprimento, uma porta razoável. E na frente, quando você entrava, tinha uma barra, um gradil de ferro. Para segurar as pessoas. Para segurar as pessoas. Então você entrava, não passava reto no gradil de ferro, desviava e ia para o fundo. Só que na hora de você sair,
você tinha que fazer o pagamento e sair pelo lado. O que aconteceu quando pegou fogo, e fogo é uma coisa instantânea, né? Aquelas pessoas desesperadamente passar pelo gradil de ferro e os seguranças ainda no afã de pensar na que tinham que a boate deveria receber, trancavam as pessoas. E aí alguns se refugiaram no banheiro e morreram asfixiados e os outros morreram tudo ali. Então eu me lembro, e isso é uma coisa, acho que vale para isso mesmo que a gente está batendo um papo e lembrando de algumas coisas. Eu me lembro que eu estava de plantão no Hospital São José de Jaraguá, numa UTI. E nesse momento, eu fazia um ano que eu estava aqui, não fazia bem um ano que eu estava aqui em Joinville, eu vim em 2012, isso era 2013, e eu, como dizem assim, eu tinha saído do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul não tinha saído de mim ainda. Então eu gostava de escutar a Rádio Gaúcha, eu estava de plantão, estava acordado na madrugada, escutando a Rádio Gaúcha, né, no celular, quando veio a notícia. E imediatamente eu liguei para um colega meu, que eu tenho vários colegas que moram lá, e aí o depoimento deles foi uma coisa impressionante. Diz que as pessoas chegavam assim em quantidades absurdas no pronto-socorro do Hospital de Caridade, o Dr. Astrogildo de Azevedo, e eles tinham que escolher quem passar o tubo, viu se estava morto ou não. Então, claro que não é esse o objetivo, falar desses assuntos pesados, mas como a legislação brasileira só muda depois de tragédias, e essa do metanol vai ser mais uma delas. Provavelmente, realmente, as regras vão endurecer, alguém vai ser preso, né? Mas sempre às custas de algumas vidas. E voltando ainda ao caso de Santa Maria, que terminou no julgamento no Tribunal do Júri e condenação e depois anulação do julgamento, né? Isso, e agora acho que ainda está aguardando um novo julgamento. Pois é. Então, você vê. E aconteceu isso em que ano? Foi em 2013, janeiro de 2013. 2013, já se passaram 12 anos. 12 anos. Já se passaram 12 anos e a situação jurídica não foi resolvida. Não foi resolvida. Mas a situação emocional, os estragos causados para as vítimas e familiares, né, esses não tem São permanentes, né? São permanentes. São muito significativos. É bárbaro. Então, são coisas, né? Mas a vida tem que seguir e esperamos, como a gente deveria falar, como todos falam, que não aconteçam novas tragédias, mas acho que isso é o conceito que dizem, é o conceito de entropia, né? Que o mundo ele está numa constante caminho para a destruição, porque é natural o envelhecimento, né? Então é esse conceito de desorganização que existe que o mundo tende ao caos, que é o que sempre falo, né? E que a gente, de alguma maneira, com educação, com cultura, a gente vai tentando aparar algumas arestas, né? Para que a gente consiga colocar o mundo um pouquinho mais no trilho, que é isso que acontece. Então acho verdade. E quando se fala de educação e cultura, normalmente as pessoas pensam logo em faculdades, né? Em universidades, né? E necessariamente não está uma coisa amarrada à outra, né? Porque a questão cultural, ela se sobrepõe, inclusive, às faculdades, às universidades. Mas falando em faculdade, o Brasil é pródigo na criação de faculdades. O Brasil é o país que tem o maior número de faculdades de direito no mundo. Ah, é? Imagina só. Quantos formam por... Os Estados Unidos têm 200 faculdades de direito. Os Estados Unidos da América. E o Brasil? O Brasil tem 1.200. É um absurdo. Bom, imagina. Na área médica também é a mesma coisa, na área da saúde, quantas faculdades novas e que não tem nem aquele preparo adequado, né, que precisam para formar. Na área médica, o que eles estão tentando fazer agora, não sei, recentemente tinha uma pauta em relação a isso, mas eu acho que não foi votado, é que eles querem fazer que nem o pessoal do direito da OAB, colocar uma prova, como é que chama mesmo da OAB? Exame de ordem. Exame de ordem. Colocar como se fosse um exame de ordem na área médica para que o profissional só possa, e não é aquela questão do profissional que faz fora e faz um processo para atuar no Brasil, que isso é legal, existe. Que é a revalidação. Que é o revalida, né? Então eles estão tentando fazer esse exame, tipo um exame de ordem, para que o médico possa exercer. E eu sou professor, a gente vê coisas assim um tanto preocupantes. Pois é, mas você veja só, a OAB, na realidade, surgiu, o exame da ordem surgiu exatamente como uma ideia da advocacia e do órgão, da Ordem dos Advogados do Brasil, de tentar dar uma filtrada no mau filtro que as escolas fizeram.
que acontecia? E de alguma maneira surtiu efeito isso ao longo dos anos? Com proliferação fantástica de cursos de direito, junto com ele foi acompanhada a péssima qualidade das faculdades, dos cursos, e péssima qualidade daqueles que são egressos dessas faculdades. E aí a OAB não restou a ela senão criar um mecanismo que fizesse uma filtragem daqueles egressos das faculdades para evitar danos não só à advocacia, como à clientela, como também até a população em geral, né? Então, nós temos que ter um curso que habilite o cidadão, o estudante, a atuar no direito, não só apenas lhe dar ali um diploma, né? E para fazer processos e concursos públicos tem que ter passado o exame da ordem. Tem que ter passado o exame da ordem. Só que na realidade, por exemplo, a advocacia é incompatível com qualquer outra profissão, atuação profissional na área do direito, né? Por exemplo, você não pode ser juiz e ter carteira da OAB, né? O filtro da magistratura é o próprio concurso público, né? Então, a preocupação da OAB é que o profissional que está atuando no exercício da advocacia, ele tenha a capacidade de resolver os problemas daqueles que se socorrem do direito. Então, o advogado é um instrumento para dar socorro ao cidadão daquilo que ele pleiteia junto ao judiciário. E, na realidade, se ele não tem os instrumentos, se tecnicamente ele não está habilitado, aí surge um problema danado para a sociedade, para o cidadão, que vai estar sem defesa técnica adequada para resolver o seu problema. Mas aí, no caso da área da saúde, aí parece que o sistema como um todo, o mercado precisa disso, desse maior número de profissionais formados, porque daí você consegue baixar o custo do atendimento. Então é uma coisa interessante que não há preocupação exatamente com a qualidade, e sim com ser atendido, tanto que tem clínicas que oferecem consulta a R$10, R$20, e é muito difícil você conseguir fazer um profissional um profissional de qualidade, que saia do seu ambiente de trabalho para fazer uma consulta por R$10, por R$20, né? Porque, afinal de contas, você lida com uma coisa muito séria, é complicado, né? É complicado, mas é o mundo, é o mercado. Eu acho que as coisas vão se ajeitando, e o filtro realmente é o mercado. O filtro é o mercado. Os bons profissionais, né? O que acontece, a tendência? Na nossa área, a primeiro filtro é a residência médica. Então, a residência médica em que você se torna clínico, cirurgião, cardiologista, pneumologista, pediatra, ginecologista, né, radiologista, anestesista, esse é o primeiro filtro, que por ali já fica uma boa parcela. E aí depois, com as subespecializações, vão se criando mais filtros, né? Então, eu me lembro do tempo que em Joinville não tinha nenhuma faculdade de medicina. Hoje tem 5, é isso? Não. Acho que hoje em atuação são 3. Mas tem uma outra, tem uma quarta que está em processo de parece que está em processo de criação, e tem se pensava em trazer a UFSC para cá em algum momento, né? Isso já eu acho que é um pleito antigo, eu não sei em que ponto anda também isso aí, mas a mais antiga é a Univille, né? Que é uma faculdade já de renome, que forma bons profissionais. Inclusive temos ali na turma alguns outros colegas que são professores, né? Então, mas isso aí é uma lei de mercado. E você acha que o exame compatível com o exame da OAB na medicina seria uma boa ideia? Sabe que a gente tem que viver de opiniões e não pode eu não costumo ficar em cima do muro. Eu acho que sim, né? Eu acho que, embora se esse processo venha a ocorrer, eles vão encontrar alguma maneira, né, de que os médicos que atendam, como foi aquela questão de trazer os médicos de Cuba sem registro, né, que esses médicos que não têm o registro do Conselho Federal de Medicina recebam algum registro provisório para que eles possam trabalhar no sistema público em populações, em locais onde a saúde não chega, né, que de alguma maneira tem as suas razões para acontecer, né. Então, mas eu acho que esse seria o primeiro filtro. E o segundo filtro,
seria a residência, continuaria daí agora como a residência, e eu acredito que para a população seria uma maneira de melhorar, entendeu? Mas nós estamos falando coisa séria demais. Vamos mudar um pouquinho. Eu acho que nós vamos falar um pouquinho sobre futebol. Eu pensei a mesma coisa, Queria saber como é que tá o teu time. O Coxa é só alegria, né? Está em primeiro lugar da Série B. Tivemos um percalço, eu não sou torcedor do... Quer dizer, eu sou também torcedor do Coxa, embora o meu time está tão ruim que eu não consigo mais torcer direito, né? Embora tenha que ser torcedor sempre. Mas o Coxa está bem e o teu Internacional que não está legal, né? Não tá. Aliás, eu estava falando isso com meu filho, porque ele, de alguma maneira, ele tem uma certa vontade de... Você é jogador de futebol, não? Não. Ele é nadador, mas ele tem uma certa vontade de talvez voltar um pouco a Porto Alegre para nadar numa piscina lá, talvez por um tempo. Essas coisas de atleta que ficam pensando, né? E aí eu fico olhando pro Rio Grande, assim, e eu perguntei por que isso pra ele. Ele disse assim que ele tem um carinho muito grande por Porto Alegre, onde tá minha mãe, a avó dele. Vocês foram também, recente, né? no jogo do Inter? Fomos pra lá, fomos no título do Gauchão. Ah, no título do Gauchão. Ele já foi campeão, diziam que ele não quer ser campeão e foi campeão. Então, tá vendo? Entendeu? Isso aí é uma coisa boa. Mas é interessante, e eu acho que o Rio Grande, e aí isso se transforma pro futebol. O Rio Grande deixou de ser aquele estado que estava sempre lá nos primeiros, e ele é um estado que a gente tem muito carinho, né? Mas tá difícil a coisa. No futebol, então, tem Inter e Grêmio agora brigando para ver quem é o pior. E no Paraná também a coisa não tá boa, né? O Coxa tá em primeiro lugar na Série B, tá fazendo uma boa campanha na Série B, e o seu adversário, o seu rival, o Atlético, está em sétimo lugar do campeonato, aí lutando para entrar no G4 e nunca entra, enquanto o Curitiba lutando para ser o campeão. De qualquer forma, os dois... Enquanto o Leozão da Prata está feliz... O Léo da Prata está com o Palmeiras. Tá lá em primeiro, né? Quem é que nós temos de torcedor do Flamengo no grupo? O Diogo. Do Flamengo, temos o Macedão. O Diogo torce para uns 12 times, mais ou menos. 12, então, CRB, Corinthians, Flamengo, Coxa. Ele é Coxa também, é simpatizante do Coxa. Tem que saber qual é o time que ele não torce, né? Pois é. Então, não, é mais fácil. Eu também, agora eu falei pro pessoal, eu vou começar a torcer. Eu torço pro Liverpool, eu torço pro Real Madrid, porque daí é só alegria. É só alegria. De algum jeito você vai ter alegria. Vou ter uma alegria, não tem? Mas nós não podíamos, falando de futebol, deixar de falar da seleção brasileira, que aí contratou o fortíssimo técnico mundial, é um fortíssimo italiano, né? O Carlo Ancelotti, que é uma fera como técnico, e está aí há 3 meses, 4 meses, comandando a seleção brasileira. Seleção brasileira que perdeu o time da história desde que foi eliminado da última Copa. Quer dizer, nós estamos já quase próximos da próxima Copa, faltando aí uns 6 meses para a próxima Copa. Um pouquinho mais, né? 8 meses, talvez, e não temos ainda uma seleção definida, né? Nos últimos dias a seleção jogou contra a Coreia, ganhou bem de 5-0, mas depois, em seguida, perdeu para a seleção japonesa. Esse jogo do Japão eu assisti. O primeiro não consegui assistir. Esse do Japão, assisti, e foi um jogo equilibrado no primeiro tempo. No segundo tempo, o Japão botou o Brasil na roda, porque fez 3 gols, poderia ter feito pelo menos mais 2. Ou seja, final do jogo, Japão 3, Brasil 2, e a primeira derrota de Carlo Ancelotti. Na realidade, tem expectativa de que as coisas melhorem, né, Ineu? Eu acho que sim, ele é um grande treinador, né? Todos os atletas elogiam ele na postura de paizão, né? E ele é um cara carinhoso. No jogo, eu assisti o jogo da Coreia, do Japão não consegui assistir, mas da Coreia eu assisti uma boa parte, e você via que ele tinha um carinho com o jogador que saía, um abraço. Então isso é uma característica dele. Eu acho que tem muito para melhorar. É aquele técnico paizão. Paizão, mas eu não sei se o Brasil tem condições. Quer dizer, o Brasil sempre tem condições de ser campeão mundial, né? Vejam a Argentina na última vez. A Argentina não era a favorita, ela perdeu o primeiro jogo acho que se não me engano, para a Arábia Saudita, por 2-1 na Copa do Mundo.
do Catar. Verdade. Foi isso, né? Verdade. E aí depois ela deu uma guinada com um time bom, mas que não era recheado de craques, tirando o Messi, que já tá numa fase mais de final de carreira, e naquela época também, então ele foi um dos melhores que já existiu, mas não estava no auge dele mais, tanto que já nem jogava mais na Europa. E a Argentina ganhou, então acho que dá para ganhar, embora tem seleções muito fortes, né? Eu acho que a França é uma seleção extremamente forte, eu acho que a Espanha é uma seleção que continua muito forte, e uma seleção que eu tenho uma coisa engraçada, assim, aquelas coisas assim, eu tenho até um certo carinho, porque é uma seleção que até te transmite, assim, eles têm bons jogadores, mas te transmite até uma certa pena, entre aspas, porque eles não conseguem chegar e perdem quase sempre para a França, que é uma vizinha histórica de guerras, que é a seleção da Inglaterra, né? É uma seleção boa, tem grandes jogadores, mas ela vai, não chega. Eu acredito que chega uma hora que, né, o Kane, que é aquele centroavante deles, que jogou anos e anos e anos no Tottenham e nunca foi campeão de nada. É um baita de um jogador, mas agora ele foi lá foi engraçado, ele foi pra Alemanha no Bayern, não sei, tu lembra dessa história. No primeiro ano o Bayern era campeão, acho que há uns 10 anos na Alemanha. No primeiro ano que ele chegou, o Bayern perdeu o título. Mas depois... É mais pé frio que eu, assim. É o Mick Jagger. Mas depois, no outro ano, que foi o ano passado, eles já ganharam. E eu acho que agora saiu um pouco desse peso das costas dele. Então, talvez a Inglaterra chegue aí para brigar um pouquinho também. Vamos torcer para que o Brasil chegue pelo menos lá bem para frente, né? Que não seja, se não for para ser campeão, mas que chegue perto aí de algumas alegrias. Vai ser uma Copa interessante, né? Em 3 né? países, vai ser uma Copa cansativa. Os Estados Unidos é um país gigante, o Canadá é um país gigante, o México não tanto, mas então... É verdade, em 3 países. 3 países, imagina, porque assim, no primeiro momento deve ser restrito a algumas áreas, os grupos, né? Mas em algum momento, quando juntarem e se aproximar das fases de mata-mata, as seleções vão ter que viajar muito. É quase que nem um campeonato no Brasil, né? Você viaja de Manaus, se precisar, ou do Nordeste até o Rio Grande do Sul, é um absurdo. Mas para acompanhar jogos de futebol, nada melhor do que um belo churrasco. Daqui a pouquinho você vai saber como é que deve ser feito esse churrasco. Temos que aproveitar aqui a companhia do bom gaúcho, Marcelo Ineu, que é tipo de um monstro sagrado das carnes especiais. Nathanael, você falou da expectativa sobre fazer um bom churrasco. Coisa boa. Mas como nós estamos nos aproximando, e rápido, né? Passa tão rápido do final desse nosso primeiro programa. Eu já sei. Eu acho tem muita dica. É muita coisa para pouco tempo. E você não ia conseguir passar todas as dicas do churrasco que o Ineuzinho tem para passar para você. Não é tanta dica, mas são experiências, né? Manhas. Mas nós temos outros grandes churrasqueiros, que eu não me considero, mas temos grandes churrasqueiros que nós vamos falar isso num próximo programa, né? Eu acho que hoje, pra gente falar um pouquinho, assim, a gente né? Nós somos aqui de Joinville. Eu escolhi essa cidade para morar há 13 anos porque ela é uma cidade espetacular, uma cidade pujante, uma cidade com grandes indústrias. E vou falar um depoimento sério mesmo, assim, quando eu cheguei aqui, eu disse pros meus amigos que aqui tinham empresas com 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, que é quase o número de habitantes dos grandes bairros da minha cidade. É uma coisa inacreditável, né? Então, eu acho que nós vamos falar um pouquinho de quanto é pujante Joinville e quem foram essas pessoas que fizeram isso aí. É verdade. E a gente vai ter oportunidade aqui no nosso dia a dia, no nosso programa, os donos da voz, de quando em quando exaltar, distinguir grandes empresas, grandes negócios da nossa bela e Santa Catarina. Nesse capítulo número 1, nós vamos conhecer um pouco mais da Schultz, essa gigante mundial que é de Joinville para nosso orgulho. Ineu, a Schultz foi criada há 63 anos por Heinz Schultz. E você não imagina, esse cara foi um dos caras mais inteligentes que a cidade de Joinville já teve. Você veja só. E o cara é criativo, era inventivo e construiu tanta coisa. E morreu, sabe com quantos anos? 52 anos. Novo. Morreu com 52 anos o Heinz Schultz. Além da grande empresa da Schultz, deixou o Gert, a Lia e o Valdir, filhos, e
e outros tantos netos. O programa O Dono da Voz vai apresentar para você um pouquinho, em dose homeopática, um pouquinho do que é essa grande empresa. Afinal, Joinville é a capital mundial da Schultz. Na Schultz Compressores, algo sempre esteve no ar. Algo que nos acompanha desde o início, lá em 1963, e que continua a nos impulsionar durante estes 60 anos. Lá nas primeiras viagens pelo Brasil, em busca das tendências do mercado e de novos clientes, ela sempre esteve nos conduzindo. Com ela ao nosso lado, a Schultz cresceu até se tornar uma das mais excepcionais fábricas de compressores do mundo. Também é por causa dela que a Schultz se tornou a maior fabricante de compressores de ar da América Latina. Você consegue ver? Ela está aí. A evolução. A evolução aparece nos investimentos milionários em tecnologia e na engenharia própria para pesquisa e desenvolvimento de produtos. Por causa dela, estamos sempre conectados com a inovação. Assim, criamos produtos com tecnologias inovadoras que acompanham as transformações da indústria. Também evoluímos em nossos canais de vendas para nos aproximarmos de nossos clientes. E é claro que a evolução está em nosso portfólio, que cresceu junto às marcas Somar e Wayne para atender a novas demandas do mercado. Vemos a evolução na expansão da Schultz pelo Brasil e pelo mundo, no crescimento da nossa rede de revendedores pelo Brasil e também em nossa rede de assistência técnica, que é a maior do Brasil e a maior de seu segmento em todo o mundo. A razão de vermos a evolução todos os dias em nossa história está no coração de cada uma dessas pessoas. Pessoas que sempre se atualizam em suas profissões e dão o seu melhor todos os dias, sempre com o propósito de manter a excelência dos produtos e serviços da Schultz, seguindo padrões mundiais de gestão e o exigente controle de qualidade dos processos. Nossas certificações comprovam o comprometimento de toda a equipe em oferecer o melhor atendimento a nossos clientes, fornecedores e parceiros. E também nosso comprometimento com a sociedade e o meio ambiente. Os números e reconhecimentos que alcançamos em sustentabilidade comprovam tudo isso. Com o projeto Aterro Zero, encontramos alternativas para a destinação de toneladas de resíduos que seriam enviados para aterros. Com o projeto Avaliação de Ciclo de Vida de Produtos, trabalhamos para reduzir os impactos dos produtos Schultz no meio ambiente. E é claro que vamos continuar evoluindo. Afinal, é assim que superamos desafios e expectativas há 60 anos. Schultz, uma história movida à evolução. Então, que potência, né? Hein, não? Espetacular. Espetacular. Isso tudo em Joinville. E tem muito mais. Tem muito mais que a gente vai apresentar aqui. Grandes empresas. Grandes empresas, grandes negócios, grandes ideias. Joinville realmente é a Manchester catarinense. Muito obrigado pela tua companhia. Ineu, aqui é legal, né? Tá muito bom. Foi um prazer conversar, passou rápido o tempo. Então a gente espera ver o pessoal no próximo
Os donos da voz.